Olá, turminha do Enem, tudo bem? Então, olha só, a semana passada eu fiz a correção dos nossos exercícios, lembra? Quando a gente estava falando sobre as funções da literatura. Nós estávamos falando da arte, da cultura, das suas funções, dos objetivos e tal. Bom, hoje nós vamos entrar no assunto 9, a linguagem digital. Por que nós vamos falar desse assunto? Olha só, desde que nós nascemos, nós já temos dentro de nós, de acordo com a linguística, aquilo que chamamos uma linguagem internalizada. O que justifica, por exemplo, o nascimento de várias crianças ao mesmo tempo, cada uma em um país diferente, e todas elas aprenderem a sua língua materna e ainda assim ter uma predisposição a aprender várias outras línguas. A sociolinguística defende a ideia de que cada um de nós, seres humanos, nascemos com a capacidade de aprender toda e qualquer linguagem, tá bom? E essa capacidade é o que nos garante a aprendizagem ou o desenvolvimento linguístico. E como que nós nos desenvolvemos linguisticamente falando? Por meio da repetição. Por que, por exemplo, que eu falo português? Porque eu nasci no Brasil e fui criada por pessoas que falam português. Desde a minha tenra idade, eu não fui para outro país ou eu não convivi com pessoas que diariamente falassem outro idioma. Então, automaticamente, eu não despertei essa capacidade linguística em mim. Por isso, eu sou só uma pessoa que fala o nosso maravilhoso português brasileiro, certo? E por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque se a gente pegar a gramática de hoje, que entrou em vigor a nova reforma em 2018, foi ontem praticamente, e compararmos com uma gramática de 1800, de 1700, nós perceberemos que houveram inúmeras mudanças. E se a língua muda, por que não a maneira de fazer arte também mudar? Não é? Se as tecnologias evoluem, se o planeta, se as espécies, se tudo que existe é predisposto à evolução, por que não o fazer artístico? E é exatamente sobre isso que eu vou falar para vocês. Embora hoje não haja estudos literários como antigamente, como se faziam nas linhas literárias bem iniciais, desde lá do século VII, a literatura ainda é viva, ela ainda está presente. E nós estamos vivendo um momento da literatura chamado de pós-moderno. Sim, a literatura já passou por várias linhas diferentes, abordando várias temáticas diferentes e hoje ela se encontra em pleno século XXI, passando pelo que todos nós estamos passando, um processo de evolução. Sim, olha nós aqui, tendo aulas virtuais. Isso não é evoluir? Isso não é sobreviver ante as circunstâncias? Então, se nós, seres humanos, precisamos de nos reinventar, de nos refazer para poder sobreviver ao contexto social, ao contexto histórico, o mesmo fenômeno tende a acontecer, meus amores, com a literatura. Sim. E hoje, o que tem marcado a literatura? A linguagem digital. Sim, os textos digitais, eles têm ganhado, eles têm tomado um espaço muito grande naquilo que nós chamamos de arte. Os livros impressos, por exemplo, ainda vendem muitos, ainda saem muitos, mas a circulação diminuiu consideravelmente devido à evolução da tecnologia, à evolução digital, né? E a arte, ela precisava se adaptar. Quer ver um exemplo? Nós temos blogs
falando de literatura. Existe um perfil chamado Recanto das Letras. Eu participei dele um tempão atrás, muito tempo atrás. E ele foi criado para que as pessoas que têm aptidões artísticas ou que gostam de escrever, elas pudessem postar seus materiais ali. E esses materiais, eles se tornam públicos e as pessoas comentam e acontece ali uma troca de energia, uma troca de experiências, uma troca de saber, uma troca de likes, né? Já que a gente está falando de likes. E aplicativos como esses ou meios como esses permite que o fazer artístico não morra, que ele sobreviva. Tem o WhatsApp, que é um aplicativo de livros, que você baixa livros para lê-los offline. Participei desse também, tem até uma obrazinha assim, bem bobinha ali, publicada, feito, sabe para quê? Para poetas menores, para escritores menores, para as pessoas como eu, para pessoas como você, que tem vontade de escrever, tem essa necessidade e quer publicar isso em algum lugar que não seja o Facebook nem o Instagram. Então tem esses canais ali como uma oportunidade, tá bom? E lá na apostila de vocês, na página 97, ela vem falando um pouco melhor sobre isso, sobre essa linguagem digital, sobre essa novidade que tem tomado conta, né, do mundo e tem dado espaço para que a arte sobreviva. As principais características dessa ferramenta é a agilidade, é a rapidez com a qual a mensagem chega até o interlocutor. Tem também a questão da interação. Se eu, por exemplo, quiser fazer uma página no Instagram de textos, eu abro ali espaço para que os seguidores se interajam comigo. Ah, gostei muito desse. Não gostei desse. Ah, você podia fazer um texto falando sobre empatia. Ah, por que você não fala um falando sobre compaixão? Ah, então essa comunicação, ela é muito, muito preciosa, porque ela faz com que o fazer artístico se molde dentro das necessidades do grupo adepto a esse estilo. Entende? Então nós, leitores, nós, interlocutores, nós temos a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros e assim propor aquilo que nós consideramos arte. Olha que bonita. O importante é não deixar a arte morrer, de modo algum. Tem também a hipertextualidade. O que é isso? Eu posso usar vários textos ao mesmo tempo para compor um novo texto, né? É um intertexto composto por vários outros, então ele se torna um hipertexto, um texto bem fundamentado, um texto interessante, linkado com elementos importantíssimos. Eu posso fazer analogias, então assim, é adaptação, é a arte falando, toma, vocês têm novas ferramentas, não precisa esculpir para ser um artista, não precisa escrever um poema em redondilhas maior ou redondilhas menor, não precisa, pode usar a sua página do Instagram, pode sim, pode comentar lá, pode criar uma página só de textos, pode levantar questionamentos no YouTube, pode levantar questionamentos no Facebook. Ah, você leu um livro e gostou muito? Levanta essa reflexão lá, ou posta no Twitter, não importa o canal. A arte quer permanecer viva e ela faz com que nós escolhamos qual a melhor forma de preservar viva isso que nós chamamos de arte. A literatura é artística, né? E tem questão também da realidade virtual, que o indivíduo interage, pode ser com imagens, com vídeos, com músicas, enfim, com memes, né? A gente faz brincadeira com coisa séria e isso é arte, e isso vira arte. Quer ver um exemplo? O número de pintores de tela diminuiu bastante em relação aos séculos anteriores. Em contrapartida, o número de grafiteiros aumentou consideravelmente. Se você anda nas grandes cidades, você vê ali túneis que
Para alguns é baderna, para outros é arte, é manifestação humana, né? É o papel que o artista encontrou para externar os seus sentimentos, as suas emoções. E isso, meus amores, é literatura. Simples assim. Isso também é literatura. Não deixa de ser. Rap, as letras de rap, fazendo denúncias sociais, fazendo críticas. Se isso não é literatura pós-moderna, meus amores, eu não sei o que dizer, né? Então, assim, a literatura está presente em tudo na nossa vida. Então, ela não podia ficar de fora da era digital. Não tinha como. Não tem jeito. Não tem espaço. Sabe qual é a tarefa de vocês agora? Refletir um pouquinho sobre tudo isso que eu acabei de dizer-lhes e fazer as atividades, meus amores, das páginas 102 até a 107. Nós vamos fazer o seguinte, vou verificar na escola se o material de vocês chegaram. Se não chegou, eu mando foto para vocês fazerem, tá ok? E na próxima aula nós corrigiremos juntos. Simples assim. Espero que tenham entendido e boa reflexão. Tô morrendo de saudades. Se cuidem. Beijo, beijo.